E aí meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Esse que vos fala é o V-Black, e antes de começar esse vídeo, aqui vai um salve para as seguintes pessoas. Juan Dias 10. Kaique Silva. SCP-001. Paulo Santos BDF. Tio Kazutora Teorias. Lendário Joker. Tio Beelzebub. Novo Dog de Chapéu kkkk. Kanzou Teorias. Dados os salves, que comece essa bagaça. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de DXD? Episódio 6. Clã dos Demônios vs Clã do Galeto. No finalzinho do episódio anterior, a nobreza da Rias, junto com Gilgamesh e eu, estávamos prestes a enfrentar Riser e sua nobreza, o clã, conhecido como Clã Fênix, ou para os veteranos desse canal, o Clã do Galeto. A história continua, com ambas as nobrezas, clãs, ou facções indo para certos lugares do campo de batalha, lugares estes que seriam suas bases por assim dizer. Lembrando que o local onde essa batalha está ocorrendo, é o mesmo que da história original, no caso os arredores do clube de ocultismo. Voltando à história. Ao chegar na nossa base entre aspas, a Rias diz que pelo que ela viu, a nobreza do Riser não é tão forte quanto a gente, porém todo cuidado é pouco, e por isso deveríamos atacar eles com um plano. Mas aí o Gilgamesh diz. Pra que bolar um plano, se é bem mais simples sair metendo murro em geral, e botar aquela galinha frita pra mamar. E a Koneko diz. O Gilgamesh-sama tem razão, nós somos muito mais fortes que eles, e podemos ganhar fácil essa briguinha. E quando a Koneko diz isso, todos com exceção da Rias e eu, balançam a cabeça em sinal de confirmação, e logo a Akeno diz. Presidenta, acho que eles têm razão, não há necessidade de um plano, se aqueles lá são uns fracotes, que não devem nem saber o que é o NEM, e muito menos como usá-lo em batalha. Mas aí eu digo. Na verdade eles sabem sim como usar o NEM, quando olhei para o Riser da primeira vez, eu vi que ele tinha uma quantidade enorme de NEM em seu corpo, e no caso dos seus servos, eles tinham pouco NEM, e pareciam ser até que fortes, porém, eles não devem saber como usar perfeitamente, mas mesmo assim, as lutas não vão ser tão fáceis. E com isso, a Rias toma a palavra e diz. Bom, aqui vai o meu plano. Kiba vai ficar nos arredores do clube. Koneko vai para a base do inimigo, e deverá eliminar os que estiverem por ali. Ásia irá junto com Gilgamesh até o centro do campo de batalha, e deverá obliterar os inimigos que estiverem lá. Eu e a Akeno, iremos eliminar os inimigos que estiverem ao redor da floresta aqui perto, e quanto ao Eren, ele vai ajudar a Koneko e o Kiba, para não ficar sem fazer nada. E assim, todos nós concordamos com o plano e fizemos tudo o que a Rias disse. Daí por diante acontecem as mesmas coisas que na história original, com as mesmas lutas ocorrendo. No caso da Koneko, ela estava enfrentando 3 garotas, e mesmo ela tendo um belo controle sobre o NEM, estava em uma desvantagem, já que era 3 contra 1, até que eu chego onde ela estava e digo. Precisa de uma ajudinha aí, minha gatinha fofa. E a Koneko não diz nada, e fica um pouco vermelha. E assim eu digo. Tá na hora de sentar o aço. Mas quando eu já ia começar a usar os poderes apelões, eis que uma manopla vermelha surge em minha mão esquerda, e uma voz diz em minha mente. E aí meu chapa, há quanto tempo em cada? Então, não acha melhor derrotar elas com o meu poder, porque se depender de você, é bem provável que elas acabem ficando irreconhecíveis, de tão deformadas que irão ficar. Flashback com. No dia em que o Kiba veio me fazer aquele convite para ir até o clube, essa voz falou comigo, se dizendo ser o dragão Imperador Vermelho, e que ele foi transformado em uma Sacred Gear, no caso, a Bustiar. E através de uma curta conversa com o dragão, eu descobri mais sobre o passado dele, e que o motivo pelo Gilgamesh ter um certo ódio por Deus, mesmo ele já estando morto, é porque Deus o derrotou em campo de batalha, e o transformou em um grifo, e isso ocorreu no mesmo dia em que ele e o Albion foram transformados em Sacred Gears. Flashback off. Voltando à história. Após ouvir o que a voz falou, eu apenas dou um suspiro, ativo a Bustiar, e a voz diz. Preste muita atenção, essa é uma técnica muito boa, que funciona principalmente em mulheres, e ajuda a ganhar o combate mais facilmente. Primeiro você vai usar o poder da Bustiar, para criar um círculo mágico na roupa do seu oponente, e depois é só ativar o círculo magicamente. Após a voz, no caso o dragão falar isso, eu parto para cima das garotas em alta velocidade, tocando na roupa de todas, e em seguida eu ativo os círculos. Mas o resultado não foi bem o que eu esperava, já que assim como na história original, todas com exceção da Koneko, tiveram suas roupas dilaceradas, com isso elas pararam de lutar, e ficaram encolhidas no chão de tanta vergonha, enquanto que eu dizia. Não era bem isso o que eu esperava, mas pelo menos elas foram derrotadas.
E quando a Koneko já ia me dar os parabéns, eu sem querer encosto a bustear no ombro dela, criando assim um círculo mágico, e na hora o dragão diz: vamos apimentar um pouquinho as coisas. E assim, o círculo mágico se ativa sozinho, deixando Koneko totalmente pelada, e com isso, ela fica mais vermelha que um tomate. E aí eu digo: mas que dragão pervertido, hein? E assim, eu abro um portal para uma espécie de dimensão de bolso, e de dentro dele tiro uma roupa, muito semelhante à da Koneko, e na hora a Koneko pega aquela roupa, e diz pra eu me virar de costas pra ela se trocar. E enquanto Koneko veste aquela roupa, ela tava dizendo: Eren-sama, por que você fez isso com as minhas roupas? Não importa, deve ter sido um acidente, afinal, você não é um pervertido. Peraí, essa roupa que eu tô vestindo é minha, e eu tava procurando ela desde hoje de manhã, me explica isso agora, seu pervertido safado. E assim eu digo, um pouco corado: não fui eu que peguei a sua roupa, foi o Gilgamesh, é que ele tem um certo gosto por roupas femininas, e de vez em quando se veste de mulher, não importando de quem seja a roupa. Após eu falar isso, a Koneko arregala um pouco os olhos, e termina de vestir a roupa enquanto pensava. Então é por isso que aquele loiro falsificado levanta a mãozinha às vezes, e fica fazendo poses estranhas. Quem diria, ele é. Após isso, eu me despeço da Koneko com um beijo em sua bochecha, e vou até onde o Kiba estava. Koneko em seus pensamentos. Será que a Akeno e a Rias aceitam dividir ele comigo? Vou lá perguntar a elas. Enquanto isso, no meio do campo de batalha, Kiba estava enfrentando sozinho vários inimigos, e entre eles estava uma bela Loli, que se dizia ser filha do Riser. Após um tempo de luta, Kiba fica gravemente ferido, e começa a correr na direção dos seus companheiros, ao mesmo tempo que era perseguido pela nobreza do Riser. Ao fim da correria, Kiba chega até onde estava Gilgamesh e Asia, e ao ver como Kiba estava todo ferrado, ele dá um sorriso e diz: Ora, você não é tão forte quanto eu pensei, deveria se sentir envergonhado, um verdadeiro guerreiro jamais foge de uma luta, ainda mais se a vida dos seus companheiros estiver em jogo. E ouvindo isso, Kiba apenas dá um suspiro e diz: a gente fala sobre isso depois, mas será que vocês poderiam me ajudar com esse probleminha aqui? Quando Kiba fala isso, Gilgamesh e Asia veem vários servos do Riser se aproximando, e logo ambos se preparam para lutar, com Gilgamesh dizendo: podem vir, bando de fracotes. E assim se inicia uma batalha contra os servos do Riser, que durou apenas alguns minutos, já que Asia roubou quase todo o HP de alguns servos, enquanto que Gilgamesh derrotou alguns com pura força física, sem usar nenhuma arma. Por fim, só restavam de inimigos, a suposta filha do Riser, e mais 3 servos, e com isso Gilgamesh diz a Kiba: ô loirinho de espada, me empresta um pouco da sua mana, que eu quero testar uma coisa. E assim, sem entender nada, Kiba passa um pouco de sua mana para Gilgamesh, e ele por sua vez abre um sorriso, e logo em seguida diz: hora do show. E assim, Gilgamesh eleva seu Nen a um nível extremo, juntamente com sua mana, criando vários portais atrás dele, e de dentro desses portais começam a sair milhares de espadas, que voam em alta velocidade e acertam todos os inimigos, eliminando eles em questão de segundos. Após isso acontecer, eu chego no local, e apenas vejo o Kiba de boca aberta, enquanto que o Gilgamesh estava dando um sorrisinho de canto de boca. Daí eu pergunto o que aconteceu ali, e a Asia me conta tudo, e diz pra eu ir ajudar a Rias e a Akeno, já que elas poderiam estar precisando de ajuda. E assim, eu vou até onde as duas estavam, e chegando lá, eu vejo Rias, Koneko e Akeno conversando, e acabo ouvindo a Rias dizendo: tá bom, você pode dividir ele com a gente, mas tudo vai depender de se ele quiser ou não você. E nessa hora, eu apareço atrás da Koneko e digo: é claro que eu te quero, afinal, é como dizia o deus Jabiroca. Em cama de teórico, sempre cabe mais um. Peraí, esse ditado não é bem assim. E quem se importa com isso, volte à atuação e não me questione mais, Vebleck falsificado. Voltando à história. Após eu dizer isso, nós começamos a nos beijar, e logo Rias diz: melhor deixar a diversão para mais tarde, antes temos que obliterar uma certa galinha frita. E assim, eu dou um beijo em cada uma das 3, e nós fomos voando até onde o Riser estava, sendo que no caminho chamamos o Gilgamesh, a Asia, e o Kiba. Chegando no local, Riser estava na ponta de um telhado, enquanto que na outra ponta estava eu e toda a nobreza da Rias. Com isso, Riser abre um sorriso e diz: olha só, vocês conseguiram derrotar os meus servos, mas isso não significa nada, afinal, eu posso acabar com vocês em um piscar de olhos. Mas nesse momento, eu apareço atrás do Riser, e dou um chutaço nele, fazendo ele ir na direção da Rias, que por sua vez lança uma magia diretamente na cara dele, enquanto que a Koneko dava um socão no bucho, fazendo ele cair do telhado.
Porém mesmo assim, Riser se regenera dos danos recebidos, e faz uma enorme bola de fogo na mão enquanto dizia: "Morram, seus vermes." E assim, ele joga a bola de fogo na gente, mas o Kiba rapidamente entra na frente do ataque, e parte a bola de fogo com sua espada, enquanto que Aze acerta Riser com um projétil de antivida, fazendo ele ficar sem sua regeneração por um tempo, e por fim, Akeno lança um poderoso relâmpago em Riser, fazendo o mesmo desmaiar. Com isso, a nobreza da Rias acaba vencendo, e todo o ambiente volta ao normal, e os servos do Riser aparecem, com todos desmaiados no chão. Lembrando que, assim como na história original, essa batalha entre clãs foi mais como um jogo, que ocorreu dentro de uma barreira mágica, e quando alguém morria ou ficava incapacitado, era eliminado do jogo, só podendo voltar após o jogo terminar. Voltando à história. Após o final dessa mini-guerra, o Gilgamesh vai até o corpo do Riser desmaiado, e em seguida vem até mim, com um sorriso meio estranho, mas eu não ligo muito pra isso, e logo eu e ele fomos embora dali. E já em casa, eu mando o Gilgamesh para aquela dimensão de bolso, e me deito na cama, esperando algo acontecer, e não demora muito para 3 pessoas entrarem no meu quarto, sendo elas, a Koneko, a Rias, e a Akeno, e ambas estavam completamente peladas, e com uma cara safadinha. Daí por diante eu nem preciso narrar o que aconteceu, seus pervertidos. No dia seguinte, eu me levanto de manhã com um peso enorme no peito, e quando percebo, eram as minhas namoradas entre aspas, que estavam dormindo em cima de mim, e para não acordá-las, eu saio de fininho da cama, e vou até a cozinha, para comer alguma coisa, mas quando eu já ia pegar uma frigideira para fritar ovo, eis que um portal surge na minha frente, e de dentro dele sai a mão do Gilgamesh, que me entrega um papelzinho, e logo o portal se fecha. E como sou um curioso às vezes, eu pego o papel, e começo a ler, e para minha total surpresa, no papel estava escrito: "Coloque essa página de volta no livro dos inscritos, e receba um poder do universo de One Piece." E na hora eu pego o livro dos inscritos, e faço o que estava escrito no papel, assim o livro começa a brilhar, e eu ganho um novo poder, do qual vocês irão decidir qual vai ser. Enquanto isso, na casa do Riser. Ele estava sentado em uma espécie de trono, e ao redor dele estavam vários servos, e ele estava dizendo: "Bom, eu perdi essa batalha, mas ainda não perdi a guerra, afinal, ainda tenho posse de uma das páginas do livro de Deus, ou livro dos inscritos. Com o poder dessa página, serei invencível." Nesse momento, Riser encosta em seu bolso, e não sente sua carteira, da qual ele havia usado para guardar a página. Com isso, ele dá um grito bem alto: "Pega ladrão ou." Enquanto isso, na minha dimensão de bolso, Gilgamesh estava com a carteira de Riser, dizendo para si mesmo: "Mas que coisa, não é que aquele galinha frita é rico mesmo, eu acabei de pegar mais de R$ 2.000 da carteira dele, pena que não tinha ouro nela." Enquanto isso, no clube, Kiba estava sozinho, perguntando para si mesmo: "Cadê todo mundo? Onde é que a presidenta foi? Onde raios a Akeno está? Cadê a gata branca marumbada? Quem sou eu?" Enquanto isso, no inferno, Serzest estava sentado em um trono no inferno, falando para si mesmo: "Essa aura que estou sentindo, alguém acabou de usar o poder do livro de Deus, quem será essa pessoa?" E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.